Kasuda era um virgem perdedor e tímido, ignorado por todos. No entanto, quando a garota mais popular fica obcecada pela sua personalidade Restlist, ela passa todo o tempo tentando montá-lo como um pônei. Mas, enquanto se apaixonam, ele decide casar com ela antes de dar-lhes uns backshots. Tudo começa na biblioteca quando uma gata chamada Yamada cai de repente sobre Kousuda. Ao ver quão linda ela é, ele começa a surtar, enquanto a garota se apresenta com confiança como Yamada e pergunta se ele é virgem. Ao ouvir isso, Kousuda sai correndo da biblioteca em lágrimas, enquanto a amiga de Yamada, Mihiru, pergunta por que ela está interessada num cara qualquer que parece um pedaço de frango sem tempero. Yamada então revela que quer se tornar a Bonnie Blue japonesa, pegando 100 homens, mas como é insegura, quer construir sua confiança começando com um virgem. No dia seguinte na escola, Yamada se esforça para lembrar o rosto do rapaz da biblioteca, sem saber que ele está sentado bem ao lado dela. De repente, um grupo de garotos a importuna por fotos, mas Yamada os afasta, pensando que eles iriam gunar para as fotos dela. Durante seu chilique, ela deixa cair o celular que Kasuda pega, mas quando ele tenta devolvê-lo, Yamada o repreende por tentar tirar uma foto. Mihiru intervém para explicar que ele estava apenas ajudando, e ela percebe seu erro. Yamada olha mais de perto para o rosto dele e o reconhece como o rapaz da livraria. Enquanto ela o chama alegremente de Cherry Boy, Kusuda chora de frustração e pede para ela chamá-lo pelo nome. A partir desse momento, Yamada fica determinada a ter o Waka Waka com Kusuda entre os lençóis. Para se aproximar dele, Yamada imagina pedir para ele compartilhar o livro didático, o que os aproximaria. No entanto, quando ela tenta perguntar, acaba apenas assustando-o. Não querendo desistir, Yamada segue Kusuda após a aula e o empurra para uma sala vazia, mas então entra em pânico e se pergunta o que deveria fazer para Kusuda regar a flor dela. Nesse estado de pânico, Yamada mostra seus big cups para ele, mas rapidamente percebe que está agindo como uma esquisita. Yamada sai correndo envergonhada, enquanto Kusuda fica se perguntando se ela é uma maluca. Mais tarde, a professora seleciona Yamada e Kusuda para arrumar na biblioteca, para grande empolgação dela. Enquanto trabalham juntos, Kusuda rapidamente tira todos os livros pesados das mãos de Yamada, o que a faz perceber que ele é um rapaz confiável. Agora, sentindo-se animada, Yamada aproveita a oportunidade e tenta encantar Kusuda pedindo para ele esfregar a barriga dela. Enquanto ele faz isso nervosamente, ela diz para ele ir mais alto, mas quando Kusuda demora demais, ela grita com ele, fazendo-o fugir. No dia seguinte, Mihiru lembra Yamada que as provas estão chegando e sugere que Yamada use essa oportunidade para estudar com Kusuda. No entanto, quando Yamada pede a Kusuda uma sessão de estudos, ela acaba assustando-o e o faz dizer sim. Após a aula, enquanto começam a estudar juntos, Yamada e Kusuda se aproximam e estão prestes a se beijar por acidente, o que a faz perceber que precisa beijar Kusuda primeiro antes de pegá-lo. Naquela noite, Yamada elabora um plano para beijar Kusuda na casa dele. Então, no dia seguinte, ela rouba o guarda-chuva de Kusuda para poder compartilhar o dela com ele e descobrir onde ele mora. Enquanto caminham juntos, Kusuda insiste em segurar o guarda-chuva. Yamada concorda e depois descobre que Kusuda está se encharcando na chuva só para ela ficar seca. Nesse momento, Yamada percebe que é mais incossuda do que sua V-Card e inclina o guarda-chuva para ele. Assim que chegam à casa dele, Yamada espera que Kusuda a convide para entrar, mas quando ele demora demais, sua irmã Kazuki acaba convidando-a, já que é a primeira vez que Kusuda leva uma garota para casa. Após uma breve conversa com Yamada, Kazuki se desculpa para que eles possam ter alguma privacidade. Agora sozinha com ele, Yamada aproveita o momento, inclinando-se para perto dele, finalmente pegando a deixa. Kazuda espelha a energia dela, e bem quando estão prestes a se beijar, sua terceira perna entrega uma ovação de pé completa, o que assusta Yamada, que corre para casa em lágrimas. No dia seguinte, Mihiru repreende Yamada por se comportar rudemente com Kusuda, perguntando como ela vai ficar louca se fica aterrorizada com a ereção do pepino de Kusuda. Enquanto isso, Kusuda começa a se perguntar se Yamada está brincando com ele por diversão. Mais tarde, Yamada chora para Mihiru pedindo ajuda, e ela se aproxima de Kusuda e o convida para nadar com elas, revelando que seu namorado também virá. Suspirando, Kusuda concorda relutantemente, o que deixa Yamada feliz. Naquela noite, ela posa em frente ao espelho usando um biquíni. Ao ver seu reflexo, ela percebe instantaneamente que Kusuda ficará completamente enfeitiçado por ela. No dia seguinte, ela desfila pela piscina, sabendo que Leonardo DiCaprio a convidaria para seu iate. Aproximando-se de Kusuda, ela diz para ele se ajoelhar, mas em vez disso, seu soldado leal se levanta para saudar sua beleza. Felizmente, Mihiru e seus atributos chegam a tempo, estragando o humor de Yamada, que zomba da amiga por ter melhores bens. Poucos momentos depois, o namorado de Mihiru, Daisuke, se junta à conversa e Mihiru revela que os dois se conheceram trabalhando num emprego de meio período. Enquanto Yamada analisa Daisuke, ela pensa consigo mesma que, embora ele fale em itálico, ele é definitivamente um freaking bad. Poucos momentos depois, enquanto Mihiru e Daisuke brincam juntos, Yamada diz a Kusuda, com nostalgia, como sua amiga está completamente apaixonada pelo namorado. Concordando com ela, Kusuda comenta que eles combinam bem, o que o deixa triste ao perceber que ele e Yamada não estão se dando bem de jeito nenhum. Mais tarde, Yamada reclama para Mihiru que não está se divertindo, então ela sugere que ela vá nadar.
Gostando da ideia, Yamada convida Kusuda para um mergulho. Enquanto suas mãos se tocam, ela percebe que é a primeira vez que dão as mãos. No entanto, Kusuda perde toda a sua felicidade quando Yamada o leva para um toboágua. Durante a descida, ele acidentalmente agarra os airbags de Yamada para se proteger. Isso a deixa feliz, pois ela interpreta como Kusuda dando em cima dela. Ao chegarem ao topo para outra rodada, Desuke pergunta a Kusuda por que ele está começando a parecer sua avó falecida. Kusuda o assegura fracamente de que está bem, mas acaba caindo e abraçando Desuke no escorregador, o que horroriza Yamada, que se pergunta se ela é, na verdade, uma personagem secundária num show Yoi. Após o incidente, Yamada descobre que Kusuda a estava abraçando porque tinha medo do escorregador. Então, em sua tristeza, ela chama Kusuda de patético, o que o desanima. Na noite seguinte, as garotas alugam yukatas para o festival de fogos de artifício. Vendo Daisuke elogiar Mahiru, Kusuda deseja dizer algo a Yamada, mas acaba ficando nervoso. Irritada, Yamada anuncia que vai ao banheiro. Analisando a situação, Daisuke insiste para Kusuda apenas abraçar Yamada com força em vez de se preocupar com a explicação. Enquanto os fogos de artifício explodem, Yamada fica sozinha no mar de pessoas, quando de repente Kusuda a abraça por trás e Yamada diz a ele que ele está perdoado. No dia seguinte, ela revela animadamente tudo o que aconteceu a Mihiru, que comenta que eles parecem um casal apaixonado. De repente, ela sussurra no ouvido de Mihiru que precisa fazer Kusuda embrulhar o pinto antes de fazer algo bobo. Então elas chegam a um mercado, onde Yamada explora suas opções. Enquanto isso, na casa de Kusuda, seu amigo lê uma revista de Andrew Tate e diz a Kusuda que um cara deve sempre ter proteção na carteira. Ele então menciona aleatoriamente Yamada e como ela deve estar comprando proteção para ficar safada com Chads, que parecem o Lula Molusco bonito. Ao ouvir isso, Kusuda corre para comprar proteção para si mesmo, mas acaba surtando depois de ver as recepcionistas gostosas. No dia seguinte, Yamada mostra orgulhosamente sua coleção a Mihiru e acaba ganhando sua ira. No entanto, Mihiru admite que fazer uma viagem de 3 segundos para a Cidade do Prazer com Kusuda não seria uma má ideia, já que ele é um cara legal. Mais tarde, Yamada pensa feliz como Kusuda é um cara meio feio que não é abordado por mulheres quando seu queixo cai ao ver Kusuda interagir com outra garota. Enquanto os dois caminham dentro da biblioteca, Yamada corre para contar a Mihiru, que a incentiva a apenas conversar com Kusuda cara a cara, até que elas ouvem a garota dizer a Kusuda que ela irá à casa dele esta noite. Depois da escola, enquanto Yamada se zanga em seu quarto, Mihiru anuncia que é hora de stalkear Kusuda. Então, sem mais delongas, elas chegam à casa dele, onde vem a garota misteriosa e toda a sua família fazendo um churrasco com a família de Kusuda. Enquanto suas barrigas começam a roncar, Kazuki ouve o som e encontra as garotas escondidas. Depois de serem pegas em flagrante, Yamada pergunta por que ela nunca disse que Kusuda tinha uma namorada. Kazuki ri e revela que a garota a quem ela se refere é Mayu, cuja família é amiga da família deles. Mas quando Yamada e Mihiru observam Mayu e Kusuda de perto, elas percebem instantaneamente que Mayu nutre sentimentos por Kusuda. Mais tarde, Yamada se zanga e pergunta a Mihiru se ela é a melhor garota para Kusuda. Então sua amiga começa a divagar sobre como Mayu é simples, mas uma cozinheira dedicada que também tem aqueles tanques de cálcio. Em comparação, ela é uma narcisista que só tem seus big cups para oferecer a Kusuda. Naquela noite, Yamada recorre à magia negra, percebendo que não pode perder para uma boa garota com grandes bazucas. Então, no dia seguinte, ela anuncia a Mihiru que vai confrontar Mayu pessoalmente. Com isso, ela marcha em direção ao seu alvo, mas acaba sendo derrubada pelos seios de Mayu. Enquanto se recompõe, Mayu se dirige a Yamada pelo nome, o que a leva a perguntar como ela a conhece. Em resposta, Mayu revela que é popular por ser bonita. Isso deixa Yamada feliz, até que ela percebe que está ali para confrontar Mayu. Então ela pergunta se ela está interessada em Kusuda. Sorrindo tristemente, Mayu revela que Kusuda não está interessado nela e só gosta da sua culinária. No entanto, Yamada lembra que Kusuda não teria aceitado seus biscoitos se não gostasse dela. Isso dá a Mayu a esperança que ela procurava. Então ela diz a Yamada que é grata a ela e pergunta se pode procurá-la para conselhos, surpresa com a inocência de Mayu. Yamada acaba concordando, o que faz Mihiru suspirar, sabendo que Yamada não vai tirar uma soneca com Kasuda tão cedo. Naquela noite, Kazuki abre a porta da frente e encontra Mayu parada lá fora com o boletim deles. Agradecendo, a Kazuki de repente se lembra de Yamada tendo um ataque sobre Kasuda e Mayu serem apenas amigos. Então ela pergunta diretamente se há alguém por quem ela está interessada, como o irmão dela. Ao ouvir isso, Mayu fica vermelha como um pimentão e gagueja para dizer a Kazuki que eles são apenas amigos. E como ela tem os mesmos genes podres que Kazuda, Kazuki acredita instantaneamente em Mayu. Após a conversa, Mayu olha silenciosamente para a janela de Kotsuda, lembrando que tudo começou 10 anos atrás, quando um menino a salvou de valentões. Para a pequena Mayu, aquilo foi nada menos que amor à primeira vista. Então ela conta feliz a Kotsuda como conheceu seu príncipe no parquinho. Isso é, até que ela descobriu que o menino que ela pensou que seria seu marido acabou sendo a irmã mais velha de Kusuda.
Agora no presente, ela faz uma careta com a lembrança enquanto observa Kusuda gritando com Kazuki por sempre andar pela casa sem roupas. No dia seguinte na escola, Misakai anuncia que o festival escolar está chegando, enquanto todos estão animados para ele. Yamada não consegue deixar de se perguntar o que Kusuda pensa de Mayu. De repente, os olhos se voltam para uma câmera ao lado dele, o que mais uma vez dá a Yamada ideias coloridas, pois ela assume que Kusuda está tirando fotos do corpo gostoso de Mayu em alta definição. O pensamento a assombra tanto que Yamada acaba gritando como uma paciente psicótica na frente de todos. Mas, por sorte, a professora pensa que ela está agindo assim porque é contra a turma fazer um meio de café. Depois da aula, Yamada, como de costume, recorre a stalkear Kousuda até ser pega por Kasuda, que pergunta o que ela está aprontando. Yamada gagueja para responder, então ela vira a pergunta para ele, perguntando onde ele está escondendo Mayu. Isso, no entanto, deixa Kasuda tímido, pois ele se pergunta se Yamada está com ciúmes. Então ele rapidamente a assegura de que nada está acontecendo entre ele e Mayu. Ele até revela a história de 10 anos atrás, onde Mayu havia declarado que amava alguém. Ouvir isso acalma as dúvidas de Yamada, então ela pergunta agradavelmente a Kasuda o que ele está fazendo. É quando ele a informa que este é o clube de fotografia, e ele é um membro. Percebendo o quão surpresa Yamada está com isso, Kusuda mostra a ela algumas das fotos que tirou. Vendo o interesse dela, ele revela animadamente que vai tirar fotos durante o festival da escola e pergunta a Yamada se ela gostaria de se juntar a ele. E como Yamada tem uma imaginação fértil, ela conclui que Kusuda está a convidando para uma viagem fotográfica onde eles vadiariam pelas High Plains. Depois se recolheriam a uma pensão onde Kusuda finalmente fertilizaria seus óvulos. No entanto, ela logo percebe que Kusuda estava falando sobre o parque natural do bairro, o que a irrita. Suspirando, Kusuda percebe que Yamada está entediada. Enquanto ele retoma seu trabalho, Yamada se pergunta timidamente como seria ser fotografada por Kusuda. De repente, seu coração faz doki-doki quando ela observa o quão sério Kusuda é em relação à sua paixão. No dia seguinte, na escola, ele cumprimenta Yamada timidamente, que responde da mesma forma, levando-o a mencionar que ele irá revelar as fotos que tirou mais tarde. Então, se ela quiser vir, será bem-vinda. Curiosa, Yamada pergunta a Kasuda onde ele faria isso, fazendo-o revelar que estaria na câmara escura do clube de fotografia. Ao ouvir câmara escura na mesma frase, Yamada instantaneamente se anima e anuncia ansiosamente que definitivamente irá. Durante o intervalo do almoço, ela ri maliciosamente, segurando 2 cerejas na mão, o que irrita Mahiru, que diz a Yamada para não agir de forma estranha enquanto comem. Mais tarde, enquanto Yamada e Kusuda entram na câmara escura juntos, ela comenta sugestivamente como estão sozinhos num lugar escuro e apertado. Isso excita Kusuda, que começa a sentir coisas em seu Ding-a-Ling, mas tenta reprimir seus pensamentos sujos, achando que Yamada não gostaria que ele fizesse nada safado. Enquanto isso, Yamada desbloqueia sua armadura de enredo, pronta para atacar a lâmpada mágica de Kosuta. De repente, eles ouvem a voz de um garoto lá fora, o que deixa Yamada em pânico, fazendo-a acidentalmente apagar a luz vermelha. Enquanto isso, Kosuta a assegura de que vai sair dessa situação. Então ele diz ao garoto para não entrar, já que ele está revelando fotos. O garoto o assegura de que estava ali apenas para pegar suas coisas, enquanto Yamada começa a se perguntar se o destino está contra eles ficarem loucos. Nesse momento, Kusuda agarra seus peitinhos enquanto tenta encontrar o interruptor de luz. Sabendo que este era o sinal que ela procurava, Yamada rapidamente veste suas roupas e sai correndo, deixando Kusuda confuso. Ao chegar ao parque, Yamada reflete sobre como foi bom ser tocada por Kusuda quando, de repente, ele chega de bicicleta e pergunta se ela gostaria de ir para casa na bicicleta dele. Enquanto eles partem rumo ao sol, Yamada faz bico, pois Kusuda nem percebe que viveu o sonho de qualquer Endergunner. Mas ela ainda sorri, percebendo que apenas passar um tempo com ele é ótimo. No dia seguinte, na escola, Yamada não consegue parar de pensar no Jutsu 8 trigramas 64 palmas de Kusuda, que ele usou em seu peito. Enquanto isso, o presidente da turma anuncia que farão uma casa assombrada para o festival da escola e pergunta aos alunos quem gostaria de se voluntariar. Yamada levanta a mão instantaneamente, pensando que usará essa oportunidade para atacar Kusuda. Assim que a turma começa a se preparar, Yamada observa com aborrecimento enquanto Kusuda tira fotos de todos, menos dela. Mais tarde, ela o encontra colando fotos do parque e fica impressionada com seus talentos. Finalmente, no dia do festival, Yamada está totalmente preparada para usar a atmosfera assustadora para roubar o primeiro beijo de Kasuda. Depois de esperar por muito tempo, Yamada finalmente ouviu passos e se lança para agarrar sua presa. Infelizmente, acaba sendo Mahiru quem revela que não consegue encontrar seu namoradinho. Enquanto isso, Kusuda faz um cocô enorme e acaba perdendo o cosplay de fantasma de Yamada. De repente, 2 garotas de sua turma, Misato e Katase, chegam e insistem para Yamada participar de um concurso de beleza. Pensando que isso a permitiria mostrar a Kusuda o quão popular ela é, Yamada concorda instantaneamente. Enquanto ela está na frente de todos os garotos, Yamada pensa orgulhosamente em como seus membros estão subindo por ela quando de repente outra garota chamada Kinaido a alcança. Quando ela revela que veio da América, os garotos começam a enlouquecer, o que faz Kusuda se preocupar com Yamada. Por sorte, ela acaba ganhando o concurso e pensa que Kusuda finalmente aprenderá seu valor.
Sem que ela saiba, Kusuda começa a perceber que não é adequado para a ídola da escola. Mais tarde, durante a dança folclórica, Yamada espera que Kusuda a convide para dançar, mas quando ele não aparece, ela fica chateada. Enquanto isso, na sala do clube, Kusuda olha para a foto de Yamada e percebe que não se importa se pertence a ela ou não, pois ele só quer dançar com ela. Com esse pensamento em mente, ele corre para fora e pede a Yamada para dançar. Apesar de estar feliz em vê-lo, ela diz para ele esperar na fila, e Kusuda aceita, sabendo que ela estava esperando por ele. Então, depois de 69 pessoas, sua vez finalmente chega, e Yamada concorda em dançar com ele por apenas um pouco. Com a véspera de Natal não muito longe, Yamada fica determinada a batizar Kosuta com sua água benta. Enquanto ela pratica seu movimento, sua irmã mais nova, Chika, chega, informando Yamada que todos os seus movimentos são inúteis. Ao ouvir isso, ela pergunta a Chika se deveria se embrulhar em papel de presente e dizer a Kasuda que ela é o presente dele. Chika suspira, sabendo que sua irmã é tão sem graça quanto vocês, perdedores. No dia seguinte, enquanto Yamada relaxa sozinha, Chika traz seu namorado bonitinho. No entanto, por desespero, Yamada tenta dar em cima dele e depois percebe o quão cringe foi para ela flertar com o lolicon de Chika. Retirando-se para seu quarto, ela tenta espionar Chika, mas então se pergunta como sua irmã mais nova é mais popular do que ela, sendo ela definitivamente a irmã mais bonita. Enquanto isso, no quarto de Chika, seu namorado comenta que Yamada é realmente bonita. Após um momento de silêncio, Chika alegremente afirma que tem orgulho de sua irmã. Ao ouvir isso, o garoto a abraça, declarando seu amor por ela. Mais tarde, Yamada confronta Chika, perguntando por que ela está por aí na cidade. Em resposta, Chika afirma que não entende o amor verdadeiro, mas gosta de ser mimada por todos esses jovens galãs, rangendo os dentes de raiva. Yamada afirma sarcasticamente que ela é, com certeza, uma garotinha ingênua. Com apenas 3 dias restantes até a véspera de Natal, Misato reclama para sua amiga Katase sobre como ela precisa conseguir um namorado antes do Natal. Ouvindo suas lamentações, Katase pergunta se ela gostaria de ir à casa dela para maratonar a saga Crepúsculo. Vendo a cena, Yamada ri e diz a Mihiru que, ao contrário desses perdedores, elas estarão ocupadas raspando seus casacos de pele, já que é importante para casais ficarem safados na véspera de Natal. Mihiru cora, mas então pergunta a Yamada se ela tem planos para o dia. Ela responde revelando que Kosuda ainda não a convidou para sair. E bem quando ele está prestes a fazer isso, ele encontra Yamada cercada por garotos morrendo de vontade de sair com ela. Assim que estão finalmente sozinhos, Yamada espera que Kosuda finalmente a convide para sair. Mas o garoto começa a pirar, enquanto se pergunta o que deveria fazer depois de convidar Yamada para sair. Percebendo que sua câmara secreta vai pegar teias de aranha se ela esperar por Kosuda, Yamada toma a iniciativa, falando sobre como os Love Hotels estarão lotados de gente no dia 25. Infelizmente para ela, Kosuda não pega a indireta, mas então, nervoso, pergunta se ela está livre na véspera de Natal. Feliz, Yamada diz que, já que ele a convidou, ela irá com ele. Mais tarde naquele dia, Yamada cria cenários em sua mente. O encontro começaria com um jantar no restaurante de Gordon Ramsay, seguido por uma noite ardente num hotel de luxo, bem sofisticado. No entanto, ela logo percebe que são estudantes sem grana, não podem pagar nada disso. No dia seguinte, Kusuda procura Mihiru para perguntar que presente deve comprar para Yamada. Resolvido isso, ele tenta planejar um encontro para ela quando Kazuki chega, revelando que o ajudará. Contudo, sabendo que sua irmã nunca teve uma única experiência masculina, Kusuda não leva Kazuki a sério de jeito nenhum. Finalmente, a noite tão esperada chega, Yamada se veste e encontra Kusuda, que fica imediatamente sem palavras, chocado com quão linda ela está. Enquanto caminham juntos, ele não consegue deixar de notar como todos olham para Yamada. E em comparação a ela, ele parece uma comida britânica, sem graça. Enquanto isso, Yamada pensa consigo mesma que não pode estragar este encontro, mas acaba pegando na mão de outro homem, por engano. Depois de se envergonhar, ela tenta salvar o encontro fazendo uma carinha de cachorro pidão. Infelizmente, ela erra Kusuda e faz de outro homem sua vítima, coitado. Após o jantar, Yamada bufa de irritação, fazendo Kusuda perceber que ela está brava com ele, abrindo a folha do encontro preparada por Kazuki. Kusuda cora enquanto Kazuki o incita a beijar depois do jantar. No entanto, sabendo que ela está brava com ele, ele hesita, enquanto Yamada, por outro lado, não quer nada mais do que beijá-lo. No final, Kusuda tira o presente dela, e assim que Yamada o abre, ela encontra brincos de piercing dentro. Isso a faz ficar em silêncio, e ela se vira para ir embora, o que faz Kusuda pensar que ela odeia o presente dele, completamente alheio ao fato de que Yamada interpretou o presente como um pedido para o evento principal. Depois de seguir Yamada, Kusuda fica perplexo ao se encontrar na terra dos motéis, os hotéis do amor. Isso o confunde enquanto ele tenta entender o que Yamada realmente quer dele. Enquanto isso, Yamada parte em busca do melhor hotel, o que torna o encontro praticamente unilateral, com Kusuda apenas a seguindo, atrás dela. No final, eles passam por todos os motéis e se encontram numa rua vazia. Vendo isso, Kusuda percebe que pode beijar Yamada ali, então ele a agarra. Mas, bem quando o momento é perfeito, ele começa a questionar seus sentimentos por ela, de repente. Como ela é bonita e popular, ele nunca pensou muito nisso, na verdade. Percebendo a relutância dele, Yamada toma as rédeas e agarra Kusuda pelo rosto. No entanto, ela acaba batendo as cabeças deles uma na outra, sem querer,
Bem quando ela pensa que estragou tudo, ela abre os olhos e percebe que seus lábios estão colados, num beijo. Sentindo-se feliz e nervosa ao mesmo tempo, Yamada se esconde atrás de um poste enquanto Kusuda perde a cabeça, anunciando que não se importa com mais nada além de Yamada agora. Com isso, ele diz a ela que vai segui-la para onde quer que ela queira que ele vá. Ouvindo isso, Yamada corre para o banheiro feminino para fugir de Kusuda. Assim que estão longe um do outro, ela liga para Mahiru, revelando como eles finalmente se beijaram. Ouvir isso deixa Mahiru feliz, e ela aconselha Yamada a ir com calma, sem pressa, mas Yamada tem outros planos, pois decide ir com tudo hoje. Saindo do banheiro, ela leva Kusuda para um parque onde futuras gerações são feitas, um lugar especial. Depois de ouvir sons de golfinhos felizes de cada canto do parque por toda a parte, Yamada decide tomar a iniciativa, agarrando o rosto de Kusuda. No entanto, antes que ela possa beijá-lo, ela fica apreensiva. Lutando contra suas dúvidas, Yamada se levanta para se preparar para a ação, mas acaba escorregando no colo de Kusuda. Enquanto os dois se olham nos olhos, Kusuda tenta dar um passo adiante, mas novamente fica nervoso, sem jeito. No final, Yamada audaciosamente coloca a mão dele em seu peito, o que faz os dois surtarem completamente. Enquanto tentam superar o constrangimento, Yamada e Kusuda acabam testemunhando um casal indo pra valer, de verdade. Assustados e excitados, eles observam enquanto de repente um monte de câmeras aparece dos arbustos. Apesar de quererem diminuir a distância entre seus corpos, os dois idiotas acabam indo pra casa, com a virgindade ainda intacta. À medida que o dia dos namorados se aproxima, Yamada arrogantemente revela a Mahiru que é uma pessoa totalmente diferente agora que teve seu primeiro beijo. E agora que ela é a Yamada 2.0, ela rejeita graciosamente um personagem secundário que quer levá-la para um encontro. Vendo como ele parecia apaixonado, apesar de ter sido rejeitado por ela, Yamada revela, animada, que isso é tudo porque ela é uma mulher experiente, afinal. É quando Mihiru a lembra, de forma incisiva, que ela deveria valorizar mais Kusuda, e então pergunta a Yamada se ela preparou chocolates para ele. Surpresa, Yamada responde perguntando por que ela é quem tem que fazer o trabalho pesado em vez de Kusuda. Então, com esse pensamento em mente, ela anuncia com arrogância que não precisa preparar chocolates para Kusuda, já que está perto de estourar a cereja dele, e desbloquear a Yamada 3.0. Mihiru suspira, sabendo que sua melhor amiga é completamente sem esperança, um caso perdido. Mas naquela noite, quando ela vai às compras e luta para encontrar o peixe certo, Mayu chega e a ajuda. Sua instrução precisa a choca, o que a faz rotular Mayu como uma dona de casa veterana, experiente. Depois de fazerem compras juntas, ela agradece a Nerd por ajudá-la com tudo, pensando que deveria encurtar a conversa, já que Mayu é rival de Yamada, afinal. No entanto, quando ela menciona que cozinhou uma refeição de 3 pratos na véspera de Ano Novo, Mihiru a convida ansiosamente, buscando mais conhecimento para ser uma cozinheira melhor. Assim que começam a cozinhar, Mayu admite que adora cozinhar, porque isso faz as pessoas felizes. Isso deixa Mihiru sem palavras, pois ela percebe que Maru é uma waifu completa, ao contrário de uma certa pessoa que ela conhece, bem diferente. Bem na hora, Yamada liga pra ela, afirmando que já que ela vai montar o pônei magro de Kusuda, deveria fazer agachamentos todos os dias. Suspirando, Mihiru encerra rapidamente a ligação, quando Maru, nervosa, pergunta a ela como é ter um namorado. Mihiru sorri, percebendo o quão ingênua e inocente Mayu é, ao contrário de sua melhor amiga, que só quer saber qual posição é a melhor de todas. Continuando, Mayu confessa que gosta de alguém, e Mihiru pergunta sem rodeios quando ela vai se confessar para Kusuda. Mayu luta para responder e de repente tropeça, derramando a sopa por todo o chão da cozinha. Agora chorando, ela afirma que uma garota desajeitada como ela só incomodaria Kusuda, enquanto Mahiru a ajuda a limpar. Mayu revela a ela que fez chocolates para Kusuda, o que a faz perceber que Mayu deveria estar saindo com Kusuda sim. Quando ela revela o bolo, Mahiru fica cega pela grandiosidade dele, pela beleza, e no dia seguinte, ela mostra o bolo de chocolate para Yamada. Ela também avisa que deveria começar a se esforçar mais por Kusuda, já que tem uma rival que iria muito além por ele, sem limites. Enquanto isso, Kusuda secretamente espera que Yamada lhe dê chocolates também, de coração. No caminho para casa, Yamada não consegue parar de pensar no bolo de chocolate preparado por Mayu. Então ela acaba indo ao mercado e traz para casa ingredientes para o chocolate. Enquanto cozinha, Yamada pensa em como Kusuda será eternamente grato a ela pelo chocolate, completamente alheia ao fato de que todas as suas esperanças e sonhos estão queimando, como os seus neste semestre. Depois de muito esforço, Yamada finalmente conjura algo parecido com um chocolate, quase lá. No dia dos namorados, Kusuda verifica seu armário e fica desanimado ao vê-lo completamente vazio. Ao entrar na sala, ele procura em sua carteira e fica mais uma vez desapontado. Yamada chega logo, acendendo sua esperança, que se transforma em choque quando ela tira um monte de chocolates de sua carteira. Mas o que realmente surpreende Kusuda é ver Yamada receber chocolates até mesmo de outras garotas. Depois das aulas, Kusuda suspira quando, de repente, Yamada chega, perguntando se ele está livre esta noite. Ao dizer a ela que está livre, Kusuda se pergunta o que está se passando na cabeça dela, enquanto ela se afasta, sem dizer mais nada. Enquanto isso, Yamada pensa consigo mesma que dará chocolates a Kusuda na casa dele, já que ela quer mantê-lo como seu contatinho secreto. Naquela noite, Mayu diz a si mesma que deve trabalhar duro se quiser que Kusuda a anote. E é exatamente por isso que ela assou não apenas um, mas vários bolos.
Depois de selecionar o melhor, ela toca a campainha nervosamente, e é recebida por Kazuki. Como Mayu não havia previsto ver Kazuki, ela acaba entregando o bolo a ela como uma perdedora, sem jeito. Mais tarde naquela noite, Yamada chega com seu chocolate feito à mão. Mas, como Mayu, ela acaba ficando tímida e coloca o chocolate na caixa de correio de Kusuda. Quando Kazuki e Kusuda encontram a caixa de chocolate, eles a examinam desconfiados até que Kazuki chega à conclusão de que deve ser para ele. No entanto, ao ver chocolate para peixe, Kazuki diz nervosamente a Kusuda que o remetente deve realmente odiá-lo, com certeza. No dia seguinte, quando Kusuda chega à sala, ele pergunta a Yamada se ela foi à casa dele ontem. Como sempre, ela se comporta como uma palhaça total e diz a Kusuda que não foi. Quando ela pergunta se ele recebeu chocolates com gosto ruim, Kusuda sorri, percebendo que o presente realmente era de Yamada, afinal. Ele a assegura de que, embora os chocolates tivessem um sabor estranho, ele os comeu todos, sabendo que foram feitos com esforço e carinho. Isso deixa Yamada tímida, e mais tarde na biblioteca, ela pergunta se ele recebeu chocolates de Mayu. Achando isso absurdo, Kusuda afirma que ela lhes deu um bolo de chocolate, sim, mas provavelmente foi um presente de família, já que eles deram algumas maçãs à família dela. Yamada suspira, sentindo pena de Mayu, que chora em determinação que terá sucesso na próxima vez, com certeza. Naquela noite, Yamada sonha em ter uma conversa com sua divindade guardiã, que lhe diz que ela precisa tirar uma soneca com Kusuda rapidamente, ou perderá seu charme e sua magia. Quando a manhã chega, Yamada começa a tramar um jeito que garantirá que ela cavalgue o tapete mágico de Kusuda. Enquanto isso, na aula, Masato espirra e revela a Katase como leu numa revista que, se uma mulher vai sem, sua atração aumenta instantaneamente na hora. É por isso que ela passou o dia inteiro ao natural e acabou pegando um resfriado. Infelizmente, Yamada ouve toda a história e decide deixar seus protetores de pêssego em casa. No dia seguinte, Yamada procede conforme o planejado, mas percebe que escolheu um dia ventoso para ir sem, que azar. Durante a aula, Yamada começa a se sentir estranha, então ela acaba coçando sua gatinha. Quando Mihiru vê isso, ela repreende Yamada instantaneamente por se comportar como uma esquisita, uma tarada. Mais tarde, Yamada aproveita a oportunidade e pergunta a Kusuda se ele gosta de esquisitas que não usam calcinha, chocada. Kusuda admite que não sabe, o que a desanima, claro. Assim que se encontra sozinha, Yamada admite que tudo foi embaraçoso e é melhor que Kusuda não tenha tido um vislumbre de sua tchutchuca. De repente, a porta se abre, levantando a saia de Yamada, dando a Kusuda uma visão completa do gato favorito do faraó, sem querer. Envergonhado, ele foge, o que mais tarde deixa Yamada super brava com ele, furiosa. Enquanto isso, Kusuda sai pra correr pra domar suas emoções, percebendo que os gatos realmente são os melhores, de fato. Com o início de um novo semestre, Yamada recebe a atenção de todos os calouros e pensa, internamente, que todos serão escravos de sua beleza em breve, muito em breve. Como Chika está começando a escola, Yamada afirma com arrogância que sua irmã está prestes a aprender que ela é super popular quando um monte de homens cerca Chika, implorando por um encontro. O queixo de Yamada cai no chão enquanto Mihiru, nervosa, diz a ela que Chika realmente jogou um Uno reverso nela de surpresa. Enquanto as garotas entram na sala, todos ficam encantados ao saber que Yamada está na mesma turma que eles. No entanto, quando Kusuda tenta cumprimentá-la, ela zomba e coloca sua bolsa ao lado da dele. Mihiru sorri, sabendo que sua amiga está se fazendo de difícil como sempre, quando de repente são cumprimentadas por ninguém menos que Mayu, que revela estar na mesma turma que elas. Claro, Yamada não recebe a notícia muito bem, enquanto Mayu, nervosa, admite que quer se confessar para Kusuda. Falando nisso, Kusuda sorri, percebendo que Yamada está sentada ao lado dele, bem ali. Cheio de determinação, ele jura eliminar a distância entre eles neste semestre de uma vez por todas. Yamada, por outro lado, arrogantemente diz a Mihiru que sua posição de abelha rainha está segura, quando de repente Kineo entra, deixando todos os garotos quentes e incomodados por seus encantos. Vendo isso, Mihiru provoca Yamada dizendo que sua posição parece estar em perigo sim. Para se sentir melhor, Yamada lembra a Mihiru que ela venceu o concurso de beleza contra Kanejo, mas fica furiosa ao ouvir os garotos dizerem a Kanejo que teriam votado nela se tivessem visto seu rosto sob uma luz melhor. Agora realmente irritada, Yamada tenta procurar veneno de rato online quando pega Kusuda olhando para Kanejo. Naquela noite, Chika suspira de exaustão enquanto observa sua irmã cozinhar veneno em seu quarto com raiva. No dia seguinte, Kanejo continua a ofuscar Yamada, falando inglês fluentemente, sem esforço. Se isso não bastasse, ela também toca piano com maestria, fazendo todos perceberem que ela realmente havia sido criada no exterior, lá fora. Depois de se sair bem na aula de ginástica, Kanejo recebe a atenção de todos os simps, os bajuladores, o que faz Mihiru comentar como ela é incrivelmente popular, de verdade. Por inveja, Yamada responde a Mihiru, afirmando que Kanejo deve ter sido uma atriz de colchão na América, mas acaba se sentindo mal, pois está morrendo sem aquela vitamina D. Mais tarde, durante a aula de economia doméstica, Yamada fica azul ao ver a atrocidade cozida por um motociclista. Percebendo que não pode deixar o pobre frango morrer em vão, ela está prestes a provar sua comida quando ouve todos elogiando as habilidades culinárias de Kanejo. Até Mayu fica impressionada com a comida dela e implora pela receita, o que parte o pequeno coração invejoso de Yamada em pedaços.
No dia seguinte, enquanto Yamada e Mihiru entram na sala, Kanejo as cumprimenta educadamente, mas Yamada responde zombando dela, com desdém. Mahiru a repreende por ser uma pirralha, mas ela a ignora e pega Kusuda secando Kanejo. Isso irrita Yamada ainda mais, e ela reclama para Mihiru que, embora Kusuda seja um Zé Ninguém, ele ainda tem a audácia de ser infiel. Que absurdo. Mais tarde, Misakai pede à turma para decidir sobre um representante de classe e todos, incluindo Kusuda, olham para Kanejo. No final, ela concorda em assumir o papel, o que só irrita Yamada ainda mais, a ponto de explodir. Então, quando Kanejo pergunta quem gostaria de ser sua secretária, Yamada, sem noção, levanta a mão esperando ser notada por todos. Assim que é escolhida, Yamada chora, percebendo que é tecnicamente a subordinada de Kanejo, vendo sua amiga tão chateada. Mihiru sugere que Yamada tome uma medida mais proativa, mais ousada. Em resposta, Yamada pergunta a Mihiru se ela está empurrando para iniciar uma carreira de modelo, o que a tornará para sempre melhor que Kanejo, com certeza. Suspirando, Mihiru percebe que sua amiga realmente é um caso perdido, sem solução. Enquanto Kusuda passa, Yamada nota a revista em sua mão e a exige, sem pensar. Quando ela olha para a capa, fica chocada ao ver Kanejo em destaque nela, uma surpresa. A turma imediatamente pergunta a Kanejo se ela é modelo, mas Kusuda explica que a foto foi escolhida como a melhor fotografia do ano, um prêmio. Kanejo então acrescenta que seu irmão enviou a foto e foi assim que ela acabou na revista por acaso. Isso faz Yamada rir enquanto ela diz, sem rodeios, a todos que estavam errados em pensar que Kanejo é modelo. Claro, isso irrita Kanejo, que afirma que sua boa aparência também desempenhou um papel, sim. Mais tarde naquele dia, Mihiru diz a Yamada que a única razão pela qual Kusuda estava interessado em Kanejo era porque ele a reconheceu da revista, só por isso. Em resposta, Yamada afirma que ela deveria definitivamente recompensá-lo com algo bom. Enquanto isso, Kanejo entra em seu palácio e cumprimenta educadamente sua empregada Ichihara. Enquanto ela se dirige ao seu quarto, Ichihara fica pensando que Kanejo é sempre composta e modesta, o que significa sua boa educação, de berço. Chegando ao seu quarto, Kanejo principalmente se olha no espelho e anuncia que destruirá Yamada por superá-la no concurso de beleza do ano passado. Uma ideia perversa surge em sua cabeça, e Kanejo decide roubar o namorado de Yamada para que ela possa se tornar a única e exclusiva rainha do campus, sem rivais. No dia seguinte, Kusuda tenta convidar Yamada para um encontro quando é interrompido por Kanejo, que convida Yamada para sua casa. Apesar de saber que pode muito bem ser envenenada por Kanejo, Yamada acaba concordando mesmo assim. Ao chegar, Yamada fica em completo assombro, maravilhada. Percebendo que Kanejo é mais rica que Elon Musk, no entanto, quando ela acidentalmente tropeça numa caixa, Kanejo entra em pânico e diz a ela que não pode abri-la, de jeito nenhum. Durante a festa do chá, Kanejo diz a Yamada que não acha que a escola precise de duas rainhas, sorrindo maliciosamente em resposta. Yamada concorda com Kanejo e pergunta como ela gostaria de resolver isso de uma vez por todas, então Kanejo pergunta a ela quem é seu namorado. Isso faz Yamada surtar, já que ela não tem nenhum. Enquanto Yamada pergunta nervosamente a Kanejo por que ela deseja saber, ela rapidamente revela que, em um mês, fará o namorado dela se apaixonar por ela e a destronará, com certeza. Em resposta, Yamada diz a Kanejo que, se ela quer saber com quem ela está saindo, então ela deveria fazer sua pesquisa por conta própria. Naquela noite, Kanejo arde em paixão, então ela recupera a caixa misteriosa contendo uma chave para uma passagem secreta selada por várias fechaduras. Depois de cuidadosamente abrir cada uma, o portão range, revelando um quarto escondido transbordando de fotos e pertences de um homem, fixando-se em sua foto. Kanejo sussurra repetidamente o quanto sente falta dele com saudade. Observando isso, Ichihara fica inquieta e avisa Kanejo que ela deveria desistir dele, pois o amor deles é proibido, um tabu. Isso faz Kanejo chorar enquanto ela pergunta a Ichihara por que não pode amar seu irmão a ponto de querer dar seu cartão a ele, de todo o coração. Em resposta, Ichihara avisa que, se ela seguir esse caminho, não deveria se surpreender se a maior conquista de sua prole na vida fosse vencer um concurso de encarar o micro-ondas. Que horror. No entanto, Kanejo vê isso como uma vitória, já que ela poderia usar a vaga de estacionamento para deficientes por toda a vida, que vantagem. Com isso, ela anuncia que derrotará Yamada antes que seu irmão retorne de Harvard, com certeza. No dia seguinte, Yamada e Mihiru se encontram, onde ela anuncia que precisa fisgar Kusuda antes que Kanejo descubra que ela não tem namorado de jeito nenhum. Irritada com a tagarelice constante de Yamada, Mihiru afirma que não está interessada e se vira para sair quando Yamada a impede e pergunta como ela derrotaria Kanejo se estivesse brigando com ela. Em resposta, Mihiru rapidamente diz a Yamada que ela não é uma chefe final desempregada como ela, então ela não estaria lutando contra Kanejo em primeiro lugar, de forma alguma. Ouvir isso só dá a Yamada ideias mais bizarras, pois ela afirma que sempre pode superar Kanejo soprando uma flauta. Que coisa. Suspirando, Mihiru lembra a Gansa boba que ela não pode conquistar Kusuda com esses truques, de jeito nenhum. Com isso, ela assegura a Yamada que todos têm qualidades em si, características únicas. Kanejo é culta e elegante, Mayu é feminina e material para a esposa. Ouvindo isso, Yamada pergunta animada a Mihiru para revelar suas qualidades também, as dela. Mihiru luta para responder a ela, mas acaba dizendo a Yamada para ser apenas ela mesma, se quiser conquistar Kusuda, de verdade. Na escola, Misakai anuncia que as aulas de natação começarão em breve. Ouvir isso faz Misato surtar, pois ela afirma que precisa emagrecer antes de exibir seu corpo quente, seu corpão. Enquanto isso, Yamada fica animada ao ouvir isso, já que usar um maiô permitirá que ela exiba seus encantos para Kusuda, com certeza. No entanto, quando Yamada se lembra que
existem garotas como Mihiru e Mayu com peitões enormes, ela fica com inveja até perceber que pode usar suas pernas longas para conquistar qualquer homem que quiser, sem problemas. Sem perder mais tempo, Yamada pula no banheiro, onde ela examina cada centímetro de seu corpo para ter certeza de que está perfeita para amanhã. Impecável. No entanto, quando ela acidentalmente acaba parando os lábios superiores, ela revela timidamente a Mihiru, que não incomodará Kusuda por um bom tempo. Enquanto isso, Kusuda fantasia com Yamada de maiô novamente, quando seu colega mais novo se aproxima para cumprimentá-lo. A porta se abre de repente, e Kazuki encontra Kusuda fazendo abdominais, o que a faz rir enquanto ela lhe diz que ele não vai se transformar em Henry Cavill tão cedo de jeito nenhum. No dia seguinte, enquanto as garotas se preparam para uma aula de natação, Mayu chega e elogia Yamada por seu corpo bem definido. Com um sorriso arrogante, Yamada afirma que também vai dar uma olhada no corpo dela, mas ao ver o que Mayu tem, ela instantaneamente se torna educada, o que faz Mihiru suspirar de pura decepção. Lembrando-se de sua missão, Yamada espiona Kanejo e fica furiosa ao ver suas proporções tão bem distribuídas. Enquanto isso, os garotos esperam ansiosamente pelas meninas, o que irrita Kasuda, que não quer que seus amigos pervertidos fiquem de olho em Yamada. Infelizmente, Yamada tem seus próprios planos, começando a posar para que todos admirem seu corpo. Pensando que Kasuda estaria totalmente apaixonado por ela agora, Yamada fica chocada ao vê-lo relaxando na piscina em vez de beijar o chão por onde ela passa. Mais tarde, Maru procura Yamada, revelando à professora que ela foi a nadadora mais rápida do grupo. Ao ouvir isso, Kanejo decide mostrar suas próprias habilidades. Todos assistem em choque enquanto ela ultrapassa Misato, provando que é a melhor. Após completar a volta, ela informa a todos que competiu internacionalmente quando estava na América. É claro que Yamada não consegue tolerar isso, então ela decide competir contra Kanejo, sem pensar duas vezes. Isso preocupa Mihiru, que se pergunta como sua amiga burra vai vencer uma garota que já participou internacionalmente. Bem quando a Kai está prestes a apitar, Yamada diz a Kanejo que é uma nave espacial alienígena, fazendo-a olhar para cima. Enquanto isso, Yamada consegue uma vantagem inicial, o que deixa Mihiru irritada, enquanto Kanejo percebe que Yamada não é só beleza, mas também usa táticas sujas. Kanejo acaba vencendo a corrida, de qualquer forma. Ela educadamente diz a Yamada que ela se saiu bem, mas que não conseguirá vencê-la nesta vida, pelo menos. Naquela noite, Yamada fica determinada a derrotar Kanejo. É então que ela percebe que precisa aprimorar seus encantos femininos, e quem melhor para ser sua treinadora do que sua própria irmã Chika. No dia seguinte, Yamada arrasta Chika para sua aula para que ela possa ver com quem estão lidando. Quando seus olhos se encontram, Kanejo se lembra de Chika andando com bonitões, enquanto Chika se pergunta por que uma beleza como Kanejo está brigando com sua irmã perdedora. Yamada olha para Chika esperando ajuda, mas sua própria irmã a apunhala pelas costas e educadamente aperta a mão de Kanejo. Durante a aula, Yamada percebe que a maneira mais rápida de aumentar seu charme feminino é se envolvendo com Kazuda. Mais tarde, os dois se encontram e comparam seus horários para as férias de verão. Para sua consternação, descobrem que seus horários não combinam em nada. No primeiro dia de férias escolares, Yamada se pergunta por que Kazuki não pôde sacrificar suas férias de verão por ela. Quando ela decide fazer-lhe uma visita surpresa, descobre por Kazuki que ele partiu para a viagem em família, e ela está prestes a se juntar a eles. Isso faz Yamada sorrir, até que Kazuki casualmente revela que Markyu também se juntará a eles. Voltando ao seu quarto, Yamada desaba, imaginando se Kosuda não lhe contou sobre essa viagem em família, porque ele está planejando quebrar camas com Mayu. Na realidade, Kusuda apenas sentiu vergonha de estar cuidando de Mahiru, o irmão de Maoyu, em suas férias. Mas como Yamada não sabe disso, ela decide caminhar no calor do verão apenas para encontrar Kusuda. Exausta e irritada, ela planeja fazer Kusuda pagar por isso quando um carro para. Yamada sorri até perceber que o carro pertence a caras grandes e musculosos, e então, apesar de assustada, ela acaba pegando uma carona com eles. Enquanto isso, depois de ficar entediado até a morte, Kusuda decide que, mesmo que seja o funeral de sua mãe, ele não perderá o Miu Premium de Yamada por nada. Por outro lado, Yamada se vê lutando contra inimigos com os caras do exército com quem pegou carona. Ao cair da noite, Kusuda contempla as estrelas quando Mayu chega e diz como sempre amou as estrelas cintilantes. Em resposta, ele diz a Mayu que acha as estrelas lindas, o que faz Mayu querer se tornar uma estrela. Enquanto isso, depois de caminhar sem parar, Yamada deseja ver Kusuda, o que a surpreende. Finalmente chegando ao parque, Yamada está prestes a ligar para Kusuda quando o vê com Mayu. Irritada, ela decide se esconder nos arbustos até Mayu ir embora. Agora, percebendo que Kusuda está sozinho, Yamada atira nele com raiva, e assim que a arma está vazia, ela grita para ele se ajoelhar. Depois de obedecê-la, ele pergunta nervosamente o que ela está fazendo ali naquele momento. Mas Yamada continua a gritar com ele, perguntando por que ele estava saindo com Mayu. Kusuda até assegura que foi tudo um mal-entendido. Mas a essa altura, Yamada já havia se decidido e se vira para ir embora, até que Kusuda revela que estava lá apenas para tirar fotos das estrelas.
Isso faz Yamada sorrir, percebendo que estava errada sobre Kusuda. Enquanto eles começam a brincar, Yamada diz a Kusuda que ele deveria tirar fotos dela. Quando ele faz isso, ele percebe o quão fofa Yamada realmente é, de verdade. Após umas férias cheias de acontecimentos, Misakai anuncia que em breve farão uma excursão a Kyoto, onde ficarão por 4 dias. Animada com a ideia, Misato anuncia que os garotos de Kyoto farão fila por ela, quando Katase gentilmente a lembra que nem mesmo os garotos da escola deles a querem. Após a aula, Kaneko informa suas colegas que essa será a primeira vez dela em uma viagem escolar japonesa. Ao ouvir isso, uma das garotas revela que as viagens são muito divertidas, já que elas conversarão sobre suas paixões secretas tarde da noite. Kaneko pensa em seu irmão, o que a deixa toda úmida. Enquanto isso, Yamada sonha em ir a antigos hotéis do amor com Kasuto, quando Mahiru a lembra que há um boato de que casais que viajam juntos não duram muito tempo. Chocada com isso, Yamada responde que não pretende manter Kusuda por muito tempo de qualquer forma, quando na realidade ela está claramente surtando com a situação. Enquanto isso, em sua casa, Kusuda pergunta a Kazuki como é ir em uma viagem escolar. Kazuki francamente diz a Kusuda que como todos estarão juntos em grupo, ele não terá a chance de ficar sozinho com Yamada. Nisso, ela aconselha Kusuda que ele precisa primeiro se confessar a Yamada antes de dar uns tiros nela. Isso faz Kusuda perceber que não estava tratando Yamada de forma justa. Vendo-o triste, Kazuki o anima revelando que, uma vez feita a confissão, ele poderá mostrar a Yamada como é ter um tsunami debaixo de sua saia. Na casa de Yamada, ela cuidadosamente arruma suas coisas quando Chika chega e encontra um livro sobre hotéis do amor em Kyoto. Percebendo que sua irmã é maluca, ela pede a Yamada para guardar um cabide, caso acidentes aconteçam. No dia seguinte, todos os alunos fazem fila na estação de trem, prontos para partir. Ao avistar Kusuda, Yamada pensa consigo mesma que definitivamente vai provar o título dele em Kyoto. Após embarcar no trem, Kusuda começa a tirar fotos de seus colegas, o que irrita Yamada, que o despreza de seu assento. Enquanto isso, Kusuda pensa internamente em como vai se confessar a Yamada com todas aquelas pessoas ao redor. No entanto, o que realmente o assusta é quando ele sente o olhar fervente de Yamada sobre ele por ter tirado a foto de Kanejo. Por sorte, Mihiru intervém e diz a Kusuda para sentar ao lado de Yamada para que ela possa tirar a foto deles. Enquanto Yamada pergunta com raiva e constrangimento por que ela tiraria fotos com a salsicha da comunidade, Kasuda ansiosamente diz a Mihiru que quer uma foto com Yamada. Corando intensamente, Yamada fica ao lado de Kasuda, mas bem quando Mihiru está prestes a clicar a foto deles, Masato acaba estragando a foto. Após finalmente chegarem a Kyoto, os alunos de Takizawa fazem turismo, e quando é hora de voltar ao hotel, Yamada fica desanimada, pensando em como não conseguiu passar tempo com Kusuda. No entanto, o que mais a irrita é ver como Kusuda não está nem tentando desbloquear sua masmorra. Durante o banho comunitário, os garotos fantasiam com garotas agindo de forma frutada com suas namoradas, enquanto Yamada imagina como os garotos devem estar se aglomerando em torno de Kusuda depois de ver seu polvo pênis prime gigantesco. Quando é hora de dormir, Misato de repente pergunta a Mihiru o que aconteceu em sua primeira vez. Isso faz Yamada sorrir maliciosamente, pois ela estava esperando ansiosamente por essa parte da viagem, onde poderiam falar besteiras. Quando todos incomodam Mihiru para contar os detalhes sórdidos, ela finalmente cede e está prestes a compartilhar os detalhes suculentos quando Akai chega e grita para eles dormirem. No dia seguinte, enquanto toda a turma se reúne para ver o antigo edifício de Kyoto, Kusuda não consegue deixar de pensar em Yamada e em como ele não sabe muito sobre ela. Ao chegar ao templo, Kusuda se pergunta se Yamada sequer gosta de lugares assim. Enquanto isso, Yamada está ocupada procurando um local isolado onde possa se acender com ele. Depois de encontrar um, ela rapidamente lhe envia uma mensagem, mas quando Kusuda recebe o convite para transar, ele assume que é uma pegadinha e apaga a mensagem. Mais tarde, durante a atividade de meditação, o monge diz a todos para se livrarem de seus pensamentos impuros. Se ele notar que estão sendo corrompidos por pensamentos sujos, ele os golpeará. Ouvir isso excita Yamada, o que instantaneamente lhe rende um tapa. Depois disso, Yamada medita tão intensamente que seu objetivo de transar com Kusuda se torna cristalino para ela. Os monges, vendo isso, ficam impressionados com sua dedicação e se perguntam se ela alcançou a iluminação. No dia seguinte, todos saem para um passeio de barco no rio, mas Yamada e Kusuda acidentalmente perdem o barco principal. Enquanto os dois navegam em um barco vazio, Yamada não consegue deixar de comemorar, já que finalmente está sozinha com Kusuda. Enquanto isso, Kusuda fica mais nervoso a cada segundo. Debatendo se deve confessar seus sentimentos, sua mente entra em pânico, percebendo que se ele não disser o que sente a Yamada, ela pode acabar se casando com um cara rico e bonito, enquanto ele fica preso fazendo dispositivos de cancelamento de bebês, para a lua de mel deles. Farta de esperar, Yamada fica irritada, perguntando-se por que Kusuda ainda não tomou uma atitude. Mas bem quando ele está finalmente prestes a se confessar, ela faz um chilique, pronta para transformar este passeio de barco inocente em Titanic Parte 2. No final, Yamada e Kusuda não conseguem perder a virgindade. No trem, Yamada exala uma intensa energia deprimida, então quando um cara lhe pergunta se algo aconteceu entre ela e Kusuda no passeio de barco, Yamada grita para ele que nada jamais poderia acontecer entre ela e aquele feioso.
Ao ouvi-la falar assim, Kusuda fica triste quando seus amigos casualmente afirmam que apenas respirar o mesmo ar que Yamada deveria ser suficiente para ele, já que ela é boa demais para ele. Enquanto as palavras permanecem em sua mente, Kusuda acaba concluindo que sua confissão apenas teria irritado Yamada ainda mais. Enquanto isso, Kinejo se sente feliz ao ver o desespero de Yamada, especialmente porque ela se divertiu muito em Kyoto, pois conseguiu enviar uma estátua de Buda para seu irmão. Querendo saber sobre a viagem de todos, Mihiru pergunta a Mihiro o que ela está carregando em sua bolsa. E ela orgulhosamente revela que comprou lembrancinhas para Kasuda, chamando-a de esquisita. Mihiru vai perguntar a Masato como foi a viagem dela, e ela anuncia que um garoto falou com ela, quando Katasa revela discretamente que ele estava apenas pedindo informações. Enquanto Yamada se vira para ir para casa, ela se pergunta se Kusuda sequer gosta dela. Bem quando ela sai do trem, Kusuda aparece revelando que estava a perseguindo, mas acabou sofrendo acidente após acidente, um atrás do outro. Ao saber que ele a estava perseguindo, Yamada fica feliz enquanto Kusuda tenta se confessar quando o trem acaba o levando embora. Felizmente para ele, Yamada consegue ligar os pontos sozinha e fica toda tímida depois de perceber que Kusuda gosta dela. No dia seguinte, Yamada revela todo o assunto a Mihiru, que lhe pergunta se ela vai responder à confissão de Kusuda. Durante a aula, Kusuda tenta o seu melhor para falar com Yamada, mas ela continua a evitá-lo como se ele tivesse a peste. No final, Kusuda fica de coração partido e conclui que Yamada o odeia. Naquela noite, Yamada repassa tudo em sua cabeça, perguntando-se por que o romance, que geralmente é divertido, parece tão doloroso para ela. Vendo sua irmã lutar com esses sentimentos confusos e intensos, Chika sente orgulho de Yamada. No dia seguinte, Kusuda não consegue deixar de olhar com anseio para Yamada, que ainda lhe dá um tratamento frio antes que ele possa remoer isso. Seus amigos perdedores aparecem, incentivando-o a votar. Confuso, Kusuda pergunta pelo que estão votando, e seu amigo Kuida orgulhosamente explica que é para o concurso da garota mais popular da turma. Os garotos rapidamente o asseguram que os votos são anônimos, então não há necessidade de pensar demais. Ainda assim, Kusuda hesita, perguntando se votar em Yamada a deixaria brava com ele, mas quando ele a pega olhando em sua direção, ele percebe que ela desesperadamente quer a coroa. Então seu olhar se volta para Konego, que também o observa com expectativa. Dividido entre as duas, Kusuda congela até que seus amigos o empurram para agir como homem e votar em quem ele realmente gosta. Essas palavras o atingem mais forte do que o esperado, pois ele percebe que nunca agiu como um homem de verdade. Então, em resposta, Kusuda de repente solta na frente de todos que gosta de Yamada. Infelizmente, Mayu ouve tudo e acaba tendo seu coração completamente despedaçado. Enquanto isso, os garotos riem de Kusuda, afirmando que ele só precisava votar. Yamada, por outro lado, fica completamente pega de surpresa pela ousadia de Kusuda, tanto que se vê lacrimejando. No final, ela diz a Kusuda que ele a está incomodando na frente de toda a turma, partindo seu coração. Depois da escola, Yamada fica furiosa em seu quarto, perguntando-se se Kusuda perdeu a cabeça. No entanto, segundos depois, ela se sente toda feliz com a confissão dele. Enquanto isso, em seu castelo, Kanejo se lembra de como Misato anunciou alegremente que ela perdeu para Yamada novamente. Enfurecida pela humilhação, ela jura destruí-la de vez. No dia seguinte, todos os amigos de Kusuda o provocam por sua performance de ontem, mas ele não se importa. Enquanto isso, Yamada se lembra de sua conversa com Mahiru, que a repreendeu por não dar a Kusuda uma resposta adequada, sabendo que ele é um introvertido. Yamada realmente concorda com ela e admite que, apesar de sentir pena de Kusuda, tudo o que ela consegue pensar é em dar-lhe um bom cérebro. Suspirando, Mihiru diz a ela para apenas conversar com Kusuda. Agora, no presente, Yamada se pergunta como deveria abordar Kusuda, enquanto a senhorita Akai anuncia que está escolhendo Kusuda e Yamada para o comitê que organizará o próximo festival de esportes. Quando os dois chegam à sala de arquivos, Kusuda é atingido por todas as memórias que ele fez com Yamada ali. Enquanto se encontram completamente sozinhos, Yamada tenta falar com ele, mas Kusuda começa a pensar que se ela lhe disser para ficar longe, ele estará pulando do ego de sua paixão. Finalmente, Yamada reúne sua coragem e pede desculpas por evitá-lo, o que, em troca, dá a Kusuda a confiança para afirmar que a confissão foi para valer. Com isso, ele pergunta a Yamada o que ela sente por ele, e se for ódio, ela deveria dizer a ele agora. Agora constrangida, Yamada relutantemente diz a Kusuda que não o odeia e joga uma estante nele por puro constrangimento. Kusuda se pergunta se isso significa que ele tem esperança, enquanto Mihiru fica encantada ao saber que Yamada finalmente falou com Kusuda. Enquanto Yamada tenta agir com naturalidade, Mihiru sorri e afirma que é tão óbvio que ela também gosta de Kusuda. No dia seguinte, o irmão de Kanejo, Keiichi, desembarca no Japão e instantaneamente faz todas as garotas se apaixonarem por ele. Enquanto isso, na Takizawa High, os garotos ficam loucos ao ver as garotas em seus uniformes de líder de torcida. Yamada, por outro lado, está no limite. Então, quando ela esbarra em Kanejo, ela rapidamente solta um pedido de desculpas. Surpreendentemente, Konejo a assegura que não é nada demais e vai embora. Acontece que hoje é o dia em que ela vai encontrar sua paixão, que também é seu irmão, então nem mesmo a presença irritante de Yamada a incomoda. No entanto, ela decide escrever sobre como Yamada esbarrou nela para que possa mais tarde se vingar. De volta a Yamada, Mihiru pergunta por que ela está tão agitada, e Yamada revela que não quer encarar Kusuda depois de perceber que gosta dele.
De repente, Kusuda aparece com sua câmera, fazendo Yamada posar e fugir. Vendo isso, Kusuda fica desanimado quando Daisuke faz uma aparição súbita. Os garotos rapidamente começam a conversar, e uma vez que Kusuda revela tudo o que aconteceu, Daisuke o assegura que Yamada definitivamente está interessada nele, mas ela está apenas lutando com seus sentimentos. Kusuda fica internamente grato a Daisuke, e afirma que tudo parece um sonho para ele. Enquanto isso, Mihiru pergunta a Yamada por quanto tempo ela vai ignorar Kasuda. Em outro lugar, Kanejo se vê completamente cercada por simps, que lhe perguntam se ela tem namorado. Corando para si mesma, ela pensa que só seu irmão pode apagar o fogo em seu coração. Mas quando ela percebe que Yamada vai zombar dela por dizer que não tem namorado, Kanejo acaba mentindo e diz que tem um namorado super gato. Percebendo o rosto chocado de Yamada, Kanejo pergunta se ela é quem está sem um homem. Em vez de responder, Yamada foge da cena, deixando todos chocados. Durante a corrida, as garotas se chocam novamente enquanto Yamada diz a Kaneo que vai roubar o homem dela, pensando que está falando de seu irmão. Kaneo fica tão furiosa que tenta cancelar a assinatura de Yamada. Em seguida, durante a corrida de caça ao tesouro, Masato tenta procurar um cara gato e acaba fazendo uma reverência com o irmão de Kanejo, Keiichi. Ao vê-lo, todas as garotas ficam loucas por ele, o que irrita Kanejo. Enquanto isso, Keiichi foca em Yamada e lhe diz que ela é a causa do desespero de Kusuda. Enquanto Keiichi tenta cortejar Yamada, ela arranca a mão dele com raiva, afirmando que ele não deveria agir como se fossem próximos. Com isso, ela se afasta, deixando todos os garotos impressionados, incluindo Kusuda. Kanejo, por outro lado, queima de fúria, enquanto Kaiuchi só fica ainda mais interessado nela. Depois de correr para dentro de um depósito, Yamada se pergunta como deveria evitar Kusuda quando ele aparece. Enquanto os dois começam a conversar, ele pergunta se pode convidá-la para sair em breve. Corando intensamente, Yamada friamente lhe diz para fazer o que ele quiser. E como Kusuda sabe que isso é um sim na linguagem de Yamada, ele fica feliz. Em sua casa, Kusuda lê revistas picantes, sabendo que é hora de ir com tudo com Yamada. Quanto mais ele pensa nisso, mais nervoso fica e se pergunta se Yamada tem alguma experiência. Quando Kusuda leva essa pergunta aos seus amigos, Koda afirma que uma bad girl popular como Yamada provavelmente pega doenças estranhas como Pokémon. Desanimado, Kusuda imagina Yamada brava com ele por resolver as coisas em 3 segundos. Enquanto isso, no banheiro feminino, Yamada está em frente ao espelho resmungando algumas bobagens quando Mihiru chega, perguntando o que ela está aprontando. Yamada revela que está praticando para quando Kusuda a decepcionar na cama. Naquela noite, Kusuda embarca no trem para seu grande encontro, perguntando se Yamada já está lá. Mas então rapidamente percebe que uma gata de alto nível como Yamada provavelmente chega atrasada ao encontro. Enquanto isso, Yamada chega cedo e quietamente queima de raiva porque Kusuda não chegou ao encontro um dia antes. Quando um garoto se aproxima dela, Yamada pensa que é Kusuda e o arrasta, fazendo o garoto afirmar que está feliz por ter tentado a sorte. É então que a idiota percebe que cometeu um erro e joga o pobre coitado para o alto. Enquanto isso, em seu palácio, Kaneo procura por seu irmão quando Ichihara a informa que ele saiu. Suspirando, Kaneo responde à sua empregada que deseja apenas amarrar seu irmão em um porão, onde ele só poderá vê-la. Assim que Kasuda sai do trem, ele chora de frustração ao ver um pirralho chorão e uma vovó que precisa desesperadamente de sua assistência. Enquanto isso, Yamada fica impaciente, perguntando-se onde está seu namoradinho perdedor. Quando uma voz a chama, pensando ser Kusuda, ela rapidamente lhe diz que só quer ir a um motel com ele, mas ao se virar, encontra Sasuke Uchiha do Timu, a encarando com uma expressão de total confusão. Felizmente, Kusuda chega, o que faz Keiichi perceber que Yamada o confundiu com Kusuda. Limpando a garganta, Keiichi então se desculpa com Yamada por ter flertado com ela no último encontro, e para compensar, a convida para um café bem agradável. Momentos depois, todas as garotas enlouquecem ao ver Yamada e Keiichi juntos. Elas os chamam de um casal super quente até perceberem que um rato feio está sentado ao lado de Yamada. E como Kusuda não é totalmente maluco da cabeça, ele fica irritado, perguntando-se por que Keiichi está bloqueando seu caminho para a terra prometida de Yamada. Assim que Yamada se desculpa para ir ao banheiro, Keiichi se vira para Kusuda e puxa a conversa com ele. Mas Kusuda não consegue deixar de se perguntar se Keiichi tem segundas intenções, como entrar no túnel do amor de Yamada, sabe? Seu palpite se mostra verdadeiro quando Keiichi lhe pergunta diretamente sobre seu relacionamento com Yamada. Kusuda tenta dizer que eles estão namorando, mas acaba dizendo que gosta de Yamada, o que leva Keiichi a concluir que é um relacionamento unilateral, sem dúvida. Enquanto Kusuda se amaldiçoa por ser um covarde, Keiichi anuncia que irá atrás do coração de Yamada para seu completo horror. Enquanto isso, no banheiro, Yamada pensa que por mais bonito que Keiichi seja, Kusuda ainda é muito melhor porque ele é um garoto puro, um verdadeiro cherry boy.
E como Keiichi também é um pirralho rico, ele provavelmente está acostumado a receber serviço de pulso de suas empregadas. Depois de se recompor, Yamada volta à sua mesa, mas encontra Kusuda em um estado deprimido. Quando ela pergunta o que há de errado, Keiichi afirma com confiança que eles estavam apenas conversando sobre o quanto ele está interessado nela, de verdade. Yamada o interrompe, afirmando que não está interessada nele, o que surpreende a todos, incluindo Keiichi, que se pergunta se Yamada é meio lerda. Então ele tenta novamente, pedindo a Yamada para sair com ele, mas como antes ele é rejeitado na hora. Isso o leva a concluir que Yamada provavelmente está tentando proteger os sentimentos de Kusuda. Corando profusamente, Yamada admite sem vergonha que a única razão pela qual ela não quer namorá-lo é porque ele é a bicicleta da cidade, um verdadeiro pneu furado. Todo mundo já deu uma volta nele, sabe? Keiichi fica sem palavras até perguntar a Yamada se isso é importante pra ela. Quando ela confirma, Kusuda fica perplexo, percebendo que Yamada só estava interessada nele porque ele não é um garanhão, um pegador. Keiichi calmamente diz a Yamada que ele pode dar a ela o que ela realmente quer. Isso choca a todos, incluindo Yamada, que pensa que Keiichi está apenas blefando para sair com ela. Até que ele revela que ela é a primeira garota para quem ele já se declarou em toda a sua vida. Yamada se pergunta por um momento se Keiichi é o homem com quem ela sempre sonhou. Assim que Keiichi sai, Kusuda tenta chamar a atenção de Yamada quando Misato aparece e pergunta por que eles estão juntos. Como não querem que a notícia do caso deles se espalhe. Tanto Yamada quanto Kusuda mentem, dizendo que apenas se encontraram por acaso, sem querer. Enquanto isso, em seu palácio, Kanejo descobre que seu irmão se declarou para Yamada e acaba desmaiando. 3 dias depois, quando ela acorda, Keiichi casualmente lhe diz que ainda está esperando a resposta de Yamada, o que mais uma vez coloca a pobre garota em coma profundo. Enquanto isso, Mihiru chama Yamada de idiota depois de saber como foi seu encontro com Kusuda, afirmando que Kusuda deve estar se perguntando se ela só gostava dele por sua carta V, e insiste para que Yamada seja honesta com seus sentimentos e garanta a Kusuda que ela não está apenas atrás de sua carta V agora, de forma alguma. Depois de uma semana inteira, Kanejo retorna à escola, mas todos ficam assustados ao ver a aura de melancolia pairando sobre ela. Enquanto isso, Kanejo começa a planejar roubar Kusuda de Yamada para que ela possa lhe dar uma boa lição, bem merecida. Com esse pensamento em mente, ela se aproxima de Mayu e pergunta como é Kusuda. O rosto de Mayu cai instantaneamente, sentindo que outra beleza está interessada em Kusuda. Naquele dia, Mayu tenta conquistar Kusuda com sua culinária, com pratos deliciosos. Quando ele a convida para conversar sobre Yamada, depois de saber o que ele sente por Yamada, Mayu deixa de lado seus próprios sentimentos e o incentiva a continuar perseguindo Yamada, porque ele certamente descobrirá o que ela sente por ele, mais cedo ou mais tarde. No dia seguinte, Kanejo se aproxima de Kusuda, pensando que ele simplesmente se apaixonará por ela instantaneamente. Yamada, observando a cena, fica chocada ao vê-los conversando. Então ela ativa seus olhos de laser e tenta ler os lábios de Kanejo, com muita atenção. Como ela não é uma Uchiha, Yamada acaba pensando que Kanejo está convidando Kusuda para seu jardim, quando na realidade ela está apenas chamando-o para verificar as habilidades de seu irmão. Depois da escola, Kusuda se pergunta como deveria recusar Kanejo, mas acaba saindo com ela quando seus servos imploram a ele, de forma insistente. Ao chegarem à casa dela, Kanejo instantaneamente começa a dar em cima de Kusuda, que se pergunta por que ela está agindo de forma tão estranha e descontrolada. De repente, Ichihara chega, e Kanejo rapidamente sai para conversar com ela sobre como ela deveria hipnotizar Kusuda com seus encantos, de um jeito bem especial. Enquanto isso, Yamada entra sorrateiramente pela janela, pronta para assassinar Kusuda por sua traição. Assim que Kanejo retorna, ela fica perplexa ao encontrar o quarto vazio. Enquanto isso, Yamada pergunta furiosamente a Kusuda o que Kanejo lhe disse, e ele admite que ela estava tentando dar em cima dele, sim. Isso irrita tanto Yamada que ela tira sua arma de ar e diz a Kusuda que ele não deveria estar por perto quando ela está começando a ter sentimentos por ele, de verdade. Dias depois, Kanejo e Keiichi se preparam para a festa de Natal quando Keiichi diz a Kanejo para convidar Yamada, é claro. Ao ouvir o nome dela, Kanejo vira pedra quando Keiichi pede para ela também convidar Kusuda, já que ele sabe que ela o quer. Mais tarde, relaxando em seu banho, ela decide convidar tanto Yamada quanto Kusuda para que seu irmão possa ver o quanto eles gostam um do outro, de verdade, com seus próprios olhos. Na escola, Yamada entra na sala e se pergunta por que há tanto caos logo de manhã cedo. Misato exibe seu convite e revela a Yamada que Kanejo convidou a todos para sua festa de Natal, uma grande celebração. Yamada se afasta com desinteresse quando ouve Masato tagarelar sobre como ela vai encontrar um cara super gato na festa e desaparecerá com ele na sala de jogos de Kanejo. Agora, isso chama a atenção de Yamada, e ela pergunta ansiosamente a Masada o que ela quer dizer com sala de jogos. Afinal, é então que ela revela que, como Kanejo é tão rica quanto Christian Grey, ela certamente deve ter uma sala de jogos em sua casa. Animada com a ideia de levar Kusuda para um desses quartos, Yamada pergunta a ela como pode entrar nessa sala de jogos, de qualquer forma. Masada revela que ela só precisa piscar para um dos mordomos, que então a ajudará. Enquanto isso, Kanejo se pergunta como deveria convidar Yamada, já que elas se odeiam profundamente quando de repente Yamada chega e exige um convite sem rodeios. Uma vez resolvido isso, Kanejo vai convidar Kusuda, que tenta recusar o convite até que Yamada o ordena a aceitá-lo. Isso confunde Kusuda, já que ele sabe que as garotas se odeiam, e muito. Na sala dos professores, Eikai descobre que Kanejo convidará pessoas ricas para sua festa, então ela casualmente revela que também virá. Já que é seu dever supervisionar a todos, finalmente é hora do Natal, e toda a turma chega ao Palácio de Kanejo, um lugar grandioso.
Claro, como são todos perdedores sem dinheiro, eles ficam assustados ao ver o castelo luxuoso em que Kanejo vive. Ao entrar no palácio, todos ficam surpresos com a elite relaxando casualmente na festa, como se nada fosse. Quando as garotas expressam tristemente que os convidados ricos de Kanejo não se darão ao trabalho de falar com elas, Misato aponta para Yamada, afirmando que ela está recebendo toda a atenção, apesar de ser uma plebeia como elas. Enquanto isso, Yamada dispensa todos os garotos de forma brusca, já que ela tem um único objetivo para a noite, e esse é tirar uma soneca com Kusuda, só isso. Mais tarde, Mihiru vai verificar Mayu e fica chocada ao encontrá-la desejando Kusuda, apesar de estar cercada por homens capazes de serem seus sugar daddies. Depois de avistar Kusuda, Yamada o cutuca, o que faz seu coração bater mais rápido, pois ele a acha mais fofa do que o normal, de verdade. Yamada, por outro lado, pisca para um mordomo para que ele possa lhes mostrar a sala de jogos, o que surpreende tanto o mordomo quanto o Kusuda, que se pergunta por que ela está tentando atrair outro homem, de repente. De repente, as luzes se apagam enquanto Keiichi faz uma entrada grandiosa, com muito estilo. Assim que sua performance chamativa termina, ele tenta cumprimentar Yamada pessoalmente quando Misato rasteja pela sua perna, revelando que não está usando nada por baixo de suas roupas. Agradecendo a Misato pela interrupção, Yamada rapidamente pede a Kanejo para lhe mostrar o quarto, mas Kanejo acaba pensando que ela está falando sobre o quarto do irmão, o que é um engano. Antes que ela possa começar a se irritar, Keiichi chega perguntando a Yamada de que quarto ela está falando. Isso a faz se perguntar se Keiichi não sabe sobre a masmorra estranha localizada em sua casa, porque ele é um virgem patético, um coitado. Então ela zombeteiramente diz a Keiichi que é um quarto que o deixará apavorado, com certeza. Isso envia ondas de choque pelo corpo de Kanejo, que agora está confiante de que Yamada sabe sobre seu segredo sujo. Então, quando Keiichi pergunta a Yamada se este quarto tem algo a ver com ele, Kanejo intervém e implora a Yamada para ir para outro lugar, para longe dali. Yamada pensa que isso é um sinal e foge com Kusuda, deixando Keiichi confuso e Kanejo preocupada. Quando ela finalmente encontra uma biblioteca silenciosa e escura, Kusuda pergunta estupidamente o que ela está procurando, sem entender nada. Pela primeira vez, Yamada admite que está procurando um lugar onde possa ficar sozinha com ele. Ouvir isso dá a Kusuda a coragem que ele procurava, enquanto ele encurrala Yamada contra o estante, revelando que ele também queria ficar sozinho com ela, de verdade naquele momento. Bem quando ele está prestes a beijá-la, Yamada fica tímida e diz que eles deveriam encontrar um quarto melhor. Enquanto isso, Kanejo espiona a todos usando suas câmeras de vigilância para que ela possa conseguir informações comprometedoras sobre todos eles, sem exceção. Por outro lado, Yamada e Kusuda entram em um quarto com uma cama gigantesca. Aproveitando a oportunidade, Yamada o empurra para a cama. Kusuda obedece já que ele acredita na religião das Dami Momis, mas bem na hora H, Yamada surta completamente, de repente. Depois de se acalmar, Yamada finalmente toma a ousada atitude de desbloquear a armadura de enredo de Kusuda. Naquele momento, ele percebe que, já que Yamada está indo tão longe, ele também deveria. Então ele a agarra e começa a beijá-la, com paixão. Sem que eles saibam, Kanejo, a tarada espiã, está observando-os como um falcão. Depois de testemunhar o beijo apaixonado deles, Kanejo decide levar seu irmão para o quarto dela, onde ele verá sua paixão sendo arada por Kusuda de forma bem explícita. E uma vez que seu coração estiver em pedaços, ela irá intervir e oferecer a Keiichi seus jarros para ele chorar. No entanto, quando ela não consegue encontrar seu irmão, Kanejo fica bastante desesperada para ver Kusuda e Yamada ficando loucos em estilo humano, então ela acaba levando Mahiru com ela, para ajudar na busca. Em outro lugar, Keiichi pensa em Yamada, enquanto Masato se agarra a ele como a feia maldição de inventário de Toji. Enquanto isso, Kanejo e Mahiru chegam ao quarto dela, esperando pegar Yamada e Kusuda em flagrante, Kanejo grita para eles saírem com toda a sua força. Mas quando Mahiru abre as cortinas, elas encontram a cama vazia. Dentro do armário, Yamada e Kusuda surtam, perguntando-se por que Kanejo apareceu de repente, do nada. Bem quando Kanejo está prestes a abrir o armário, Yamada tenta despistá-la, miando como um gato. Mahiru a chama internamente de uma grande idiota, mas o que a choca é quando Kanejo lhe diz para voltar à festa para que ela possa passar um tempo com seu gato de estimação. Nisso, Mihiru sai rapidamente, assustada com o que Kanejo poderia fazer, de verdade. Agora sozinha em seu quarto, Kanejo planeja assassinar tanto Yamada quanto Kusuda para que ela possa ter seu irmão só para si, quando de repente ela ouve um som estranho vindo do quarto do irmão. Ao investigar, ela descobre que Mayu se perdeu e acabou dentro do quarto proibido, por engano. Oprimida por tudo, Kanejo acaba desmaiando, e quando ela acorda, encontra Mayu e Ikihara pairando sobre ela. Percebendo que ela está acordada, Mayu lhe diz que entende como ela se sente perfeitamente. Porque se ela fosse rica, também teria criado um quarto onde adoraria Kusuda. Enquanto isso, Yamada agradece a sua estrela da sorte por ter conseguido escapar. No entanto, depois de experimentar toda aquela paixão, ela percebe que precisa ir com calma. Então quando Kusuda pergunta se ela quer continuar isso em outro lugar, Yamada dá um tapinha na cabeça dele e afirma que eles não precisam se apressar, de forma alguma, por enquanto. Percebendo que ela está certa, Kusuda aceita a decisão dela até que Yamada revela que eles vão sair em um encontro amanhã. Depois da festa, Kanejo está em sua cama, perguntando-se se seus lençóis foram batizados pelas águas de Yamada quando seu irmão chega, revelando que não conseguiu conversar com Yamada na festa, infelizmente. Isso deixa Kanejo triste, enquanto ela murmura para si mesma que não é divertido amar alguém que não te ama de volta, de jeito nenhum. Enquanto isso, Kusuda tenta saciar sua sede com água pura, quando Kazuki começa a cheirá-lo. Assim que ela termina, ela exclama que ele cheira homem pela primeira vez na vida, de verdade.
Ao ouvir isso, Kusuda implora a Kazuki para ajudá-lo a transar, o que a deixa envergonhada enquanto ela lembra que eles são irmãos afinal. Da mesma forma, Yamada engana Shika perguntando como ela pode se acender sem falhar, apesar de saber que sua irmã está desesperada, coitada. Shika lembra Yamada que ela também é inexperiente, assim como ela. Depois de voltar para casa, Yamada manda uma mensagem para Kusuda para encontrá-la às 6 da manhã. No dia seguinte, os Gunas se reúnem, incapazes de controlar seus impulsos mais sujos. No entanto, como ambos são perdedores, eles gaguejam ao tentar falar um com o outro até que Yamada desaba e grita para Kusuda que ela quer fazer com ele, de uma vez por todas. Com isso, ela se vira para sair, incapaz de lidar com o constrangimento, que era enorme. Naquele momento, Kusuda toma coragem e diz a Yamada que os sentimentos são mútuos. Sim, assim que terminam de conversar, eles chegam ao distrito dos Love Hotels, onde chegam a verificar um quarto por dentro para criar o clima perfeito para o que viria. Yamada e Kusuda colocam um filme que é reproduzido apenas no mudo. Enquanto o filme atinge seu clímax, Kusuda diz a Yamada que eles deveriam aplaudir os atores, então ele a empurra para a cama, com um certo ímpeto. Bem quando ele está prestes a atingir o gol, Yamada acaba ativando um recurso que faz a cama girar, de repente. No final, Kusuda acaba caindo de bunda como um bobo da corte, de forma bem cômica. Enquanto Kusuda está hospitalizado, Yamada se pergunta se o próprio universo está protegendo a carta V deles. No dia seguinte, Yamada decide fazer uma visita a Kusuda, vestida como uma enfermeira sensual. No entanto, quando ela vê Mayu em seu quarto, Yamada fica com raiva, e então ela desabafa em Kusuda assim que Mayu sai, com muita fúria. Felizmente, Kusuda consegue salvar a situação chamando Yamada de fofa. De repente, a enfermeira de verdade chega, fazendo Yamada se esconder debaixo dos lençóis. Percebendo o quão perto ela está do soldado de Kusuda, Yamada cora até a enfermeira chamá-lo de bonitinho, com um tom carinhoso. De repente, seu privado é promovido a general, o que irrita tanto Yamada que ela o elimina na hora, sem pensar duas vezes. Contorcendo-se de dor, Kusuda diz a Yamada que a razão pela qual ele ficou excitado foi por causa dela, e de mais ninguém. Ao ouvir isso, Yamada rapidamente se arrepende de ter terminado o general de Kusuda, mas como ele é um jovem rapaz, ele instantaneamente implanta um novo general querendo apimentar as coisas, de verdade. Kusuda assume a liderança e coloca o médico enquanto Yamada interpreta a paciente, e no final, Kusuda percebe que quer se tornar um ginecologista para a vida. Alguns dias depois, Kusuda finalmente recebe alta do hospital e está sozinho em casa quando toda a sua turma vem fazer uma visita. Depois de relaxar em sua casa, eles vão embora e Kusuda vai tomar um banho bem merecido. É então que Yamada o engana vestindo nada além de uma toalha, de forma bem provocante. Infelizmente, em vez do sangue ir para o sul, ele corre direto para o cérebro dele, fazendo Kusuda desmaiar como um verdadeiro herói virgem. No dia seguinte, Kusuda e Yamada vão juntos a um santuário para rezar. Depois de orar, Kusuda pergunta curiosamente a Yamada o que ela rezou, o que a deixa toda envergonhada, e ela diz a Kusuda que desejou a mesma coisa que ele, exatamente. Com isso, ela sorri e pega a mão dele enquanto a divindade guardiã de Yamada suspira, percebendo que Yamada ainda tem um longo caminho a percorrer, de fato. Você acha que Yamada e Kusuda conseguirão alcançar o sonho deles finalmente? Para mais resumos de animes, comente e deixe seu like. Obrigado por assistir, de coração.